Salve, pessoas! Hoje estamos aqui para tentar responder a duas perguntas fundamentais. O que é e para que serve a história? Ah, professor, eu já sei. A história serve para que a gente não repita os erros do passado. Não exatamente. Ah, professor, eu já sei. A história serve para que a gente possa prever o que vai ocorrer no futuro. Não, também não. Se você quer saber as respostas para essas perguntas de forma clara e simples, fica aí após a vinheta. A discussão do conceito de história começa por algo fundamental. Ela estuda o quê? O homem. Mas o homem como assim? A biologia, o corpo? Não. Ela estuda as ações humanas. Como assim, professor, as ações? Pois é, o homem é um sujeito cheio de vontades, desejos, visões políticas. E o homem vai agir no espaço e no tempo. A história vai estudar as ações do homem no decorrer do tempo. A geografia vai estudar o espaço, a biologia vai estudar o corpo humano, a fisiologia, e a história vai estudar as ações do homem no tempo. Pois é, mas como é que a história faz isso? Ela faz isso através de seus pesquisadores, que são chamados de historiadores. Mas como é que os historiadores escrevem a história? Como se dá? É da cabeça deles? Eles, sei lá, Dom Pedro acordou certo dia, estava de mau humor e decidiu proclamar a independência. Enfim, não é nada disso, galera. A história, ela se tornou durante o tempo uma ciência humana, ou seja, ela tem uma série de metodologias, de livros, de bibliografia, para que aquele pesquisador seja reconhecido por outros historiadores e escreva de fato a história ou uma história. Como assim? Vamos exemplificar. Cada historiador vai trabalhar com o que a gente chama de fonte histórica, que é o registro da ação humana no tempo. Ou seja, é um documento. Temos aqui, eu trouxe para vocês verem, a cópia do jornal Correio do Povo, que foi publicada em 16 de novembro de 1889. Para quem não sabe, pertinho da proclamação da República. Viva a República Brasileira! Viva o Exército! Viva a Armada! Viva o povo brasileiro! Proclamação. E temos aqui um manifesto aqui dos deputados republicanos da época. Enfim, a partir da leitura de um documento como esse, um historiador vai retirar daqui várias informações sobre o contexto social da época. Como era a economia, como era a ideologia dominante, o que as pessoas pensavam, o que as pessoas sentiam. Ele vai tentar, como um investigador mesmo, uma espécie de detetive, ele vai tentar intuir, tirar desses textos oficiais, ou de jornais, ou de outras fontes históricas, algo que estava acontecendo naquele período. Esse jornal era a favor da proclamação da República. Mas será que todo mundo era a favor? Não. Se ele procurar outras fontes históricas, ele vai descobrir isso. E através dessas comparações, ele vai poder escrever história. Mas para isso você tem que ter uma bagagem, você tem que ter muitos livros, você tem que ler outros historiadores, versões diferentes. Outro historiador pode pegar esse jornal e escrever coisas completamente diferentes do primeiro. Pois é, porque cada historiador, antes de tudo, é uma pessoa. Cada pessoa tem o seu contexto social, cada pessoa nasceu em um lugar diferente, tem uma ideologia própria. Então, a primeira coisa que a gente tem que quebrar aqui é o conceito de que existe uma história. Existem várias histórias, pessoal. Cada pesquisador escreve uma história. É óbvio que eles vão se ater, eles têm que estar vinculados a certas metodologias, aos documentos. Você não pode escrever ficção. Você não pode dizer que Dom Pedro era um vampiro ou que Deodoro da Fonseca, na verdade, era uma inteligência artificial que voltou ao passado para dominar o Brasil. Você não pode criar. Você tem que escrever conforme alguns parâmetros. A gente pode diferenciar a história de verdade da historiografia. Como assim? A história é o que aconteceu, os fatos, como eles sucederam. É a realidade histórica. E existe a historiografia,
que é a escrita da história. Os historiadores, vendo os fatos que ocorreram, vão escrever a história. Mas não tem como alguém ter a onisciência de saber tudo o que aconteceu naquela realidade, naquele recorte temporal, todas as ações de todos os sujeitos envolvidos, do que pensava todas as pessoas, do que pensava todos os agentes de Estado, do que pensava o imperador durante o dia todo. Não tem, gente. O historiador ele vai fazer escolhas, ele vai fazer recortes, porque a realidade ela é infinita e não dá para colocar uma realidade inteira, complexa, totalmente intangível num papel, num livro. Só quem pode fazer isso é um ser onisciente, cósmico, sei lá, por exemplo, Thanos ou alguma coisa desse tipo, que tem a joia da mente, a joia da alma, etc. Mas, prosseguindo no nosso estudo aqui, eu trouxe também, por exemplo, aqui, a Lei Áurea. A Lei Áurea, que foi proclamada pela Princesa Isabel. Está aqui a cópia dela, óbvio que a cópia, a original está no arquivo, no Rio de Janeiro. E você vê os artigos da lei, dá para ler aqui. Um historiador, a partir de um documento, vai conseguir escrever algo relativo a esse período. Pois é, a gente também não pode perder de vista que a história também é escrita a partir de outras fontes não oficiais. Eu apresentei documentos aqui, como jornais da época e leis, certo? Mas também a gente pode usar para fazer história cartas, diários pessoais, cantigas de roda, contos de folclore. Pois é, a história evoluiu com o tempo e a história da história nós vamos contar num próximo vídeo. E respondendo à pergunta do início, nós podemos dizer que a história ela é uma ferramenta de compreensão do presente. Ela serve não para não repetir os erros do passado, nem prever o futuro. Ela serve para orientar melhor a ação do homem no presente. Orientar melhor a ação de um presidente, que lê, ele vai promulgar ou não, a partir da análise da memória de um povo. Ou então, como um professor vai abordar um assunto. Pois é, isso é uma questão presente. A história está ligada intrinsecamente ao nosso presente. A história, como diria um professor meu, é nitroglicerina pura. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar essa série, por favor, favorite, dê o seu joinha. Você que está se preparando para o Enem, temos outros vídeos formidáveis, modéstia à parte, aqui no canal. Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu!